Meus queridos, estamos mais uma vez nessa manhã para refletirmos sobre a palavra do Senhor e gostaria de pensar com os amados, os queridos, nessa manhã sobre o tema compromisso com a família e compromisso que precisamos ter com o Senhor nosso Deus. E gostaria de falar sobre esse ato de assumirmos essa responsabilidade. Veremos nessa manhã, muito brevemente, dois exemplos citados, narrados em nossas Bíblias, que nos vão trazer exemplos sobre pessoas que puderam ter um compromisso com o Senhor e com suas famílias, trazendo assim benefícios e bênçãos diante dos seus, por ter assumido esse compromisso e por ter vivido uma forma com o Senhor bem intimamente, buscando fazer aquilo que Deus tinha para com a sua vida. Eu gostaria primeiramente de destacar aqui nessa manhã exemplo de um pai, e não tem como nós esquecermos de falarmos de Jó nesse mês da família, falando sobre família. Jó é uma pessoa que salta na Bíblia como um exemplo de compromisso com o Senhor, como exemplo de muitas atitudes que precisamos ter como servos do Senhor. E gostaria de ler esse texto lá que diz em Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 5, junto com os amados irmãos. Leamos esse texto que diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 juntas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa, um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Nós podemos ver, através do primeiro versículo já desse texto, que Jó tinha compromisso com o Senhor. Esse compromisso refletia em sua vida diária e refletia no seu relacionamento com as pessoas. E nós podemos ver esse compromisso de Jó, que ele vinha buscar a ter uma vida exemplar. E o texto vai nos trazer algumas de suas qualidades que hoje em dia tem faltado para muitas pessoas ao nosso redor. Diz o texto que Jó, ele era sincero, seu coração era claro diante de Deus. Deus via aquilo que Jó tinha no seu interior, a sua sinceridade, o seu compromisso, o seu buscar a sua vontade de estar fazendo aquilo que estava diante dele, aquilo que Deus colocava diante dele. Mas também nós vamos ver que não só para com Deus, e isso precisa ser verdade também em nossas vidas, além de termos um relacionamento com Deus, nós precisamos ter um relacionamento com os homens de sinceridade. Esses homens à sua volta via que Jó era uma pessoa sincera. Jó falava a verdade, vivia essa verdade. Mas o texto também vai nos dizer que Jó era uma pessoa que era reta, ou seja, ele andava em uma direção correta em seu agir, seja nos negócios com as outras pessoas, ou fosse com Deus. Ele era uma pessoa íntegra, correta. E aquilo que era tratado, aquilo que do Jó tratava, ele cumpria, ele vinha a realizar.
tudo aquilo. Mesmo que às vezes venhamos a estarmos em situações desfavoráveis, nós precisamos entender o compromisso que temos com o Senhor. Precisamos entender o compromisso que assumimos com as pessoas e realizar tudo aquilo que nós prontamente assumimos no passado, para que nós venhamos a honrar o nome do Senhor. Mas também nós podemos ver na vida de Jó que ele era um homem temente a Deus. Ele sabia quem estava acima dele e o respeitava e obedecia. Quanto temor tem faltado em nossas famílias. Às vezes Deus tem sido presente em nosso lar, mas nós não temos assumido esse compromisso de temermos ao Senhor. E quando nós tememos ao Senhor, nós entendemos tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que nós precisamos fazer diante da sua presença. E nas nossas famílias precisamos ter pessoas tementes ao Senhor. E o texto bíblico muito conhecido já vai dizer que o temor é o princípio da sabedoria. E nós precisamos de ter sabedoria diante de nossa família, para vivermos em todo o tempo. Mas o texto também vai nos dizer que esse homem, além de ser sincero, reto e temente ao Senhor, ele tinha outra atitude que o vinha destacar, que era, ele vinha se desviar do mal. Se algum mal estava diante dele, ele se desviava para que ele pudesse fazer o bem. Ele buscava outro caminho, buscava outra direção, mesmo que fosse colocado diante dele, mesmo que viesse a vir situações que ele precisasse realizar. Se o mal estivesse diante dele, Jó, ele procurava outro caminho, para que não tivesse essa atitude, para que o mal chegasse diante dele. E hoje tem muita gente evitando de deixar de fazer o mal. Pelo contrário, muitos têm feito mal, seja para os seus, seja para aqueles que estão no ciclo da sua amizade. Muitos não têm essa preocupação. E muitos chegam a dizer, não, isso não tem problema não, eu vou fazer, não vai atingir tanto a fulano não. Mas Jó, ele não tinha esse pensamento, porque Jó era uma pessoa que se destacava na sua época e buscava fazer a vontade do Senhor. E nós precisamos ter esse compromisso com Deus e que venha refletir com as outras pessoas, para que nossas famílias venham a ser abençoadas. E nós vamos ver no texto bíblico que Jó, ele tinha uma família abençoada por Deus, porque ele tinha um compromisso com o Senhor. Muitas das vezes nossas famílias não são abençoadas, porque falta o seu compromisso com o Senhor, falta a sua atitude e sua prioridade de fazer a vontade do Senhor e realizar o compromisso que Deus colocou diante de você, diante dos seus, diante da sua família, para que você possa estar realmente fazendo aquilo que Deus quer na sua vida. E devido a esse compromisso que ele tinha com o Senhor, nós vamos ver que Jó era uma pessoa próspera. O texto vai nos dizer que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Isso aí trazendo, esses números significavam naquela época e para nós uma perfeição, que a bênção do Senhor estava sobre a vida de Jó, para todos aqueles que estavam à sua volta. Esse número 7, número 3, trazendo assim quantidade de 10. Nós vamos ver também esses números repetir sobre tudo aquilo que Jó tinha, sobre os seus negócios. Diz o texto que ele tinha 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, também trazendo o número 7, número 3, trazendo a perfeição de 10. Também vai falar mais de 500 juntas e depois mais 500 juntas. E Jó era um homem que era visto na sua época como o maior do Oriente. E diz o texto também, relembrando aqui, que ele tinha pessoas, muitos servos ao seu redor, porque Deus tinha abençoado. Mas Jó, ele foi abençoado porque ele tinha um compromisso com o Senhor.
E sua família foi abençoada porque Jó refletia esse compromisso. E diante do Senhor, ele tinha uma família que era bênção de Deus, que foi dada em sua mão para que ele pudesse viver uma vida conforme Deus queria. E nós podemos ver nesse exemplo de Jó que Deus ele age com pessoas que têm muitas condições, mas também age com pessoas que têm poucas condições. Às vezes nós trazemos muito exemplo de pessoas que são, de certa forma, simples, mas nesse contexto, nesse relato, nós podemos ver que Jó era uma pessoa bem abastada, Jó era uma pessoa rica, Jó era uma pessoa que se destacava por tudo aquilo que Deus tinha feito na sua vida, por tudo aquilo que ele era diante da sociedade. Mas Jó, além de ter esse compromisso com o Senhor e refletia diante de sua família, tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele era, Jó ele também tinha um compromisso com sua família. Nós vamos ver que Jó se preocupava com os seus filhos. O texto vai nos dizer que Jó vinha a acordar toda a madrugada. Depois que seus filhos festejavam, tinha uma vida, nós podemos ver, de comunhão, um relacionamento muito bom entre eles, que cada dia eles estavam juntos em uma casa de seus filhos. Jó ele tinha aquele papel de sacerdote do seu lar e ele fazia sacrifícios referente a tudo aquilo que seus filhos poderiam vir a fazer. E o texto vai nos dizer que Jó ele iria pedir perdão ao Senhor pelos pecados de seus filhos. E diz o texto que Jó fazia isso continuamente, ou seja, todo dia, dia após dia, Jó se levantava de madrugada para prestar esse sacrifício ao Senhor. E ele nos ensina, nos mostra que nós precisamos ter um compromisso com nossas famílias, que haja um sacrifício de nossas vidas, que haja um esforço para fazermos a vontade do Senhor e para que nós venhamos a priorizar não só a Deus, mas também nossas famílias. Quantas vezes nós temos deixado, nós temos esquecido os nossos familiares, o compromisso que temos com nossas famílias. Quantas vezes temos esquecido o compromisso que temos com o Senhor. Quantas vezes nós não temos prestado culto ao Senhor. Nós deixamos de adorá-lo, nós deixamos de vir a servir ao Senhor. Tenho visto muitas pessoas com muito tempo nessa quarentena, por tudo aquilo que nós temos vivido, mas tem poucas ou algumas que têm deixado esse tempo esvair pelas suas mãos. Quantas pessoas têm arrumado desculpas para não estar participando desse culto que estamos realizando agora, de estar separando um momento a sós com Deus, seja orando, seja lendo a Bíblia, se tem orado pouco. Quantas desculpas as pessoas tinham para ir à igreja e hoje, dentro das suas próprias casas, eles podem ter a palavra do Senhor, eles podem ter a reflexão de Deus ao seu coração, mas têm deixado esse tempo, não têm assumido o compromisso com o Senhor, não têm vivido de uma forma assim como Jó, assim como a vida de Jó veio a nos relatar, com atitudes que Deus quer de cada um de nós. Se hoje estivéssemos indo, se nós tivéssemos compromisso em nossas igrejas, muitos deixariam de ir por diversas razões. Muitos teriam desculpa da condução, outros porque a igreja está distante e nesse momento ele não poderia ir, ou porque de manhã, com esse tempo, está muito frio, isso traria mal à sua saúde. E quantas outras coisas. Temos arrumado desculpas para deixarmos o nosso compromisso com o nosso Deus de lado, deixarmos o compromisso também com nossas famílias de lado. Mas voltando para o texto,
nós podemos ver que Jó, ele era uma pessoa diferente, era uma pessoa que se destacava por tudo aquilo que ele fazia diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Ele santificava os seus filhos, assim afirmando o seu compromisso como sacerdote do seu lar. Papel esse que nós como pais e nós como homens do nosso lar precisamos assumir e que muitos têm deixado de lado. E isso é um papel muito importante que tem feito diferença no seio de nossas famílias. E você, pai, precisa assumir esse compromisso. Mas quero rapidamente também partir para outro texto. Esse texto vai se encontrar lá em 2 Timóteo 1,5. E quando eu ler, os irmãos já vão identificar, nós falaremos de Lode e Eunice. Esse exemplo também de mulher, de mãe, que veio trazer para a sua família, para Timóteo, um exemplo especial. Vamos ver lá o texto, diz o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiramente em tua avó Lode, em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Essas mulheres nos servem de exemplo nesta manhã, pois o texto nos diz que a sua fé não era fingida, a sua fé era verdadeira, a sua fé produzia frutos, e nós podemos ver a vida de Timóteo. Essa fé foi passada por Lode, e nós cremos que foi a primeira que veio se converter, que era a avó, e pelo seu exemplo, pela sua vida diária, ela pôde passar esses ensinamentos para sua filha Eunice, e Eunice veio passar para Timóteo. E nós aprendemos que quando temos uma fé verdadeira, temos a preocupação de passar aos nossos filhos, pois sabemos que a melhor herança que podemos deixar para os nossos é a nossa fé, é a nossa comunhão com Deus, é o nosso exemplo de vida com Deus para os nossos filhos. E esses dias eu estava refletindo, conversando com um certo amigo, estávamos falando justamente sobre isso, sobre a preocupação dos pais hoje em dia. Essa preocupação tem sido muita em relação ao futuro promissor dos filhos. É claro que precisamos ter essa preocupação, mas muitos têm se preocupado por demais por a vida financeira de seus filhos, por um local na sociedade de destaque, têm se esquecido da vida espiritual dos seus filhos. Temos visto pais priorizar ou deixado de priorizar o propósito de Deus na vida de suas famílias. E quando chega a hora que seus filhos crescem, que eles estão na faculdade, que eles estão distante de suas famílias, nós podemos ver que eles geralmente somem de nossas igrejas, eles geralmente esquecem dos relacionamentos que eles tinham com Deus, se é que tinham, e se é que eles foram ensinados a terem. E tudo tem os levado para o mundo. O mundo tem, com seus atrativos, tem levado essa juventude, porque seus pais não têm dado apoio, seus pais não têm ensinado, como diz o texto bíblico, não têm instruído o menino no caminho que deve andar, e não só no falar, mas viver uma vida diária de amor para com Deus e atitude, assim como nós podemos ver de Jó, e agora destacando a vida de Eunice e de Lode também. É muito triste, meus irmãos, vendo quando nós olhamos para aqueles que eram mais novos e hoje estão mais avançados, casados, e com uma família, nós podemos ver a distância do Evangelho, a distância sobre aquilo que Deus quer para as suas vidas. E qual seria a importância, o papel dessa prosperidade material em nossos dias?
E eu queria perguntar a vocês, se Jesus voltasse hoje, qual era a diferença que seria para seus filhos, para aqueles que são seus? Será que a sua prosperidade financeira fazia diferente para que eles fossem para o céu? Será que eles iriam morar nos céus com o Senhor? Ou iria morrer numa eternidade longe de Deus? Então nós precisamos dar tempo para a nossa família, precisamos ter um compromisso com o Senhor e ensinando e tendo um testemunho diante do nosso, porque essa será a diferença para nossos filhos, para o futuro, para a prosperidade eterna de morarmos na mansão celestial. Podemos ver que Timóteo ele foi bem ensinado e que a mesma fé que habitava em sua avó e sua mãe habitava também nele, e ele veio a ser um homem de Deus, um pregador do Evangelho, onde pôde levar muitos a se converterem ao Senhor, sendo um instrumento de Deus, porque a prioridade de sua mãe e de sua avó foi ensinar o Evangelho acima de tudo. Isso tem sido deixado em nossas vidas, em nossos lares. E nós podemos ver, resumindo já essa reflexão dessa manhã, que elas tiveram compromisso com o Senhor, com sua família, assim como Jó, buscando ser exemplo, ter uma vida de testemunho e viver na prática da família a vontade do Senhor. Que você pense nisso, nesse compromisso que você tem tido com Deus e com sua família diante de Deus. Podemos ver o resultado do compromisso nesses servos do Senhor nessa manhã. Familiares que poderam ver o agir de Deus na vida de seus pais. E que essa família, ela pode ser próspera, não só espiritualmente, mas também nos demais sentidos, porque eles buscaram primeiro o reino de Deus. E que você possa buscar a cada dia, primeiramente, a vontade de Deus na sua vida. Amém?